Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono e vamos falar hoje sobre os mecanismos homeostáticos, ou seja, vamos falar especificamente do ciclo da regulação hídrica. O equilíbrio hidroeletrolítico, pessoal, ele é um processo dinâmico. Além disso, esse equilíbrio ele é fundamental para a manutenção da vida e principalmente da homeostasia do nosso corpo. Alguns distúrbios potenciais ou mesmo reais do equilíbrio hidroeletrolítico ocorrem em qualquer ambiente, com qualquer doença e principalmente, com qualquer pessoa, mesmo pessoas saudáveis. Por exemplo, uma pessoa saudável ela pode ter uma perda de água e sódio apenas com muito exercício físico. A própria temperatura ambiental também faz perdas hídricas e eletrolíticas. Ingestão inadequada de líquidos, por exemplo, nos idosos ou em crianças. Ou a gente também tem essas alterações muito frequentes nos pacientes que estão gravemente doentes. Por isso que quando falamos de um paciente em uma unidade de terapia intensiva, precisamos o tempo todo ficar atentos a todos os mecanismos homeostáticos que podem estar prejudicados. É importante aqui a gente lembrar alguns dados importantes. No adulto, cerca mais ou menos de 60% de todo o peso corporal é composto por água e eletrólitos. Já nas crianças, esse valor altera entre mais ou menos 80%. Os fatores que influenciam a quantidade de líquidos orgânicos incluem a idade, sexo e o próprio tecido adiposo corporal, ou seja, pessoas mais jovens têm um percentual mais elevado de líquidos orgânicos. Isso já acontece o contrário, tá bom? Nos idosos e nos obesos, tá bom? As pessoas obesas têm menos líquidos que as magras, pois as células adiposas contêm pouca água. Os idosos também têm menos percentual de líquidos orgânicos. Já homens têm mais líquidos orgânicos do que as próprias mulheres. O esqueleto ele possui um baixo conteúdo de água. Entretanto, pessoal, músculo, pele e sangue apresentam a quantidade máxima de água. O nosso líquido orgânico ele se localiza em dois compartimentos hídricos. Às vezes a gente ouve até 3 compartimentos, mas vamos entender por quê. O primeiro deles é intracelular. A maior quantidade de água do nosso corpo está dentro da célula, tá bom? Então, cerca de 66% de todo o líquido intracelular, tá bom? Está dentro das células, principalmente nas células musculares esqueléticas. Os outros 33%, eles ficam divididos, entre interstício e intravascular. Por isso que às vezes nós ouvimos falar em líquido intracelular, intersticial, tá bom? E intravascular. Toda vez que a gente falar em espaço extracelular, estamos falando então no espaço intravascular e intersticial, tá bom? Esse intersticial também é chamado de transcelular. Nos espaços intersticiais ou transcelular, nós temos os líquidos cefalorraquidiano, o próprio líquido pericárdico, os líquidos sinoviais, tá bom? Intraoculares e o líquido do espaço pleural, além do suor e das secreções digestivas. Existem as vias sistêmicas de ganhos e perdas de água. O primeiro deles é o rim, ou os rins, na verdade. Em média, nós eliminamos cerca de 1 ml de urina por quilo de peso por hora. Ou seja, uma pessoa que pesa 70 quilos, ela vai urinar em média 70 ml por hora, em todos os grupos etários. A pele, ela tem uma perda hídrica por meio da sudorese, mas a gente não perde apenas água pela pele, nós perdemos também, durante o suor, o sódio, o cloreto e o próprio potássio. As perdas de água pela pele, ou seja, as perdas pelo suor, elas podem variar de 0 até 1000 ml por hora. Isso vai depender da temperatura do ambiente e é óbvio se a pessoa está em plena atividade física. Por evaporação, nós perdemos aproximadamente 600 ml por dia, que é uma forma invisível de perda hídrica. Temos que lembrar que as pessoas que estão com elevação da temperatura corporal, ou seja, com febre,
essa perda vai ser maior, ou seja, aumenta muito a perda hídrica através da pele, pela transpiração e também pelos pulmões. Os pulmões, né, a gente acaba não percebendo, mas a gente tem uma perda de água pela respiração, que é chamada de perda insensível. Nós perdemos, em média, 300 ml por dia. No entanto, pessoal, a gente pode perder mais, principalmente se a gente estiver hiperventilando. Então, pacientes com uma frequência respiratória muito alta, no ambiente muito seco, a perda hídrica é maior. Por isso que temos que beber mais água durante os dias mais secos. Já no trato gastrointestinal, a perda em si é cerca de 100 até 200 ml por dia. Mesmo que passe pelo sistema gastrointestinal, cerca de quase 8 litros, tá bom? Por dia. Mas a quase que a totalidade, ou seja, né, a totalidade, vai ser reabsorvida lá no intestino delgado. No entanto, como se passa muita água, né, transita muito líquido pelo trato gastrointestinal, quando temos um paciente com uma diarreia importante ou fístulas, a gente vai ter grandes perdas hídricas, por isso da reposição maior para essas pessoas. Já os nossos mecanismos homeostáticos, né, incluem, primeiro, os rins. A gente tem que lembrar que os rins, eles agem de maneira autônoma, né? Ou eles vão agir em resposta a algum hormônio, por exemplo, aldosterona, ou o hormônio antidiurético, né? Então, quando eu tenho ação da aldosterona, eu reabsorvo água por meio da reabsorção de sódio. Já o hormônio antidiurético, a vasopressina, faz, na verdade, uma reabsorção de água. As principais funções dos rins, né, na manutenção do equilíbrio hídrico normal, envolve tanto a regulação de volume e da própria osmolalidade do líquido extracelular. Porque se eu retenho mais sódio, eu aumento a osmolalidade. Se eu retenho mais água, eu reduzo a osmolalidade. Outra coisa importante é que os rins, eles regulam os níveis normais de eletrólitos, fazendo excreção e reabsorção de todos eles, sódio, potássio, cálcio. Ele também regula o pH sanguíneo, reabsorvendo mais hidrogênio ou eliminando mais hidrogênio. Os rins também excretam todos os resíduos metabólicos e algumas substâncias tóxicas. Os resíduos metabólicos, por exemplo, a ureia e a creatinina, ou qualquer alimento ou qualquer medicação que pode ser considerada como tóxica vai ser eliminada lá pelos rins. Já nos pulmões, como eu já falei antes, a perda é em média de 300 ml de água por dia numa pessoa adulto normal. Além disso, nós temos que lembrar que os dois pulmões têm um papel importante na manutenção também do equilíbrio ácido básico, né? Eliminando mais CO2 ou retendo mais CO2. O nosso coração tem função primordial na contratilidade e no bombeamento do sangue. Ou seja, como eu sempre falo, né, os rins são nutridos diretamente pelo coração. Se eu tenho uma bomba cardíaca eficaz, eu consigo mandar um fluxo sanguíneo adequado até os rins e essa pressão que chega, né, a pressão arterial que chega até os rins, possibilita a formação da urina, porque a pressão hidrostática dentro desses capilares acaba forçando, né, esse plasma a cair na cápsula de Bowman e a gente começa todo o processo de filtração. Qualquer falha no bombeamento cardíaco interfere diretamente a perfusão renal, ou seja, toda vez que eu tiver uma falha no bombeamento cardíaco, eu tenho uma diminuição da perfusão do aparato justaglomerular. O nosso hipotálamo e hipófise. Né? Hipotálamo produz o ADH e a hipófise armazena e libera o ADH. Então, o hipotálamo ele é estimulado em aumentar a produção desse hormônio, tá bom? E a hipófise que acaba armazenando e liberando sempre em situações que são necessárias, ou seja, quando a gente tem alteração da osmolalidade. Então, a conservação de água, ela tem como principal função manter a pressão osmótica, né, e manter, então, uma osmolalidade adequada. Lá na nossa suprarrenal, nós temos dois hormônios principais, a aldosterona e o cortisol.
A aldosterona, nós já sabemos que tem função primordial na liberação, né, na reabsorção de sódio pelo túbulo renal e automaticamente a reabsorção de água. O cortisol, quando liberado em grandes quantidades, ele pode reter sódio e água. Ou pacientes que fazem uso, tá bom? De altas concentrações, né, de corticoides também fazem retenção de água e, na verdade, de sódio e automaticamente de água junto. Vamos entender então todo o mecanismo da regulação hídrica fisiológica. Toda vez que a gente tiver uma redução do volume sanguíneo, a gente vai ter o aumento na concentração de sódio sérico. E isso faz então com que a gente tenha aumento da osmolaridade sérica. A osmolaridade aumentada, ela estimula hormorreceptores e ativa diretamente o centro regulador da sede, fazendo com que a gente tenha então uma ingestão aumentada de água. No entanto, qualquer problema nesse mecanismo regulatório, a gente evolui para um déficit no volume de líquido extracelular. O aumento da osmolaridade sérica estimula drasticamente lá no nosso hipotálamo a produção da vasopressina, ou seja, do hormônio antidiurético. Isso acontece porque nós temos osmorreceptores que identificam o excesso de sódio, ou seja, a elevação da osmolaridade. A partir do momento que eu tenho, então, uma redução do meu volume sanguíneo, eu acabo tendo também uma urina mais concentrada, ou seja, eu acabo retendo mais água. Vamos entender por que isso acontece. A partir do momento que eu tenho a osmolaridade aumentada, além dela, tá bom? Por meio dos hormorreceptores, estimular o hipotálamo na fabricação da vasopressina, lá na nossa hipófise a gente aumenta a liberação. Então, o ADH ele é produzido pelo hipotálamo, armazenado na hipófise posterior e liberado pela hipófise posterior assim que a osmolaridade sérica aumenta. Esse déficit no volume de líquido extracelular, ou seja, a redução do líquido, né, intravascular ou de outros compartimentos, faz com que a gente tenha automaticamente uma redução do retorno venoso. Retorno venoso diminuído, a gente tem também redução de volume sistólico, redução de débito cardíaco e, consequentemente, redução da pressão arterial. Toda vez que a nossa pressão arterial diminuir, eu tenho os baroreceptores no arco aórtico e na carótida que são estimulados. Assim que eles são estimulados, eles acabam acionando o sistema nervoso simpático com uma alta descarga simpática. Essa descarga simpática, tá bom? Além de causar uma redução da perfusão renal, a própria queda da pressão arterial também reduz a perfusão do aparato justoglomerular. Ou seja, a queda da pressão arterial reduz a perfusão renal e a descarga simpática também faz vasoconstrição renal, reduzindo, tá bom, essa perfusão. Se eu tenho uma redução da perfusão renal, chega menos sangue para ser filtrado, automaticamente eu tenho menos água e sódio filtrados pelo rim. Além disso, toda vez que eu tenho uma diminuição da perfusão do aparato justoglomerular, eu tenho então liberação da renina pela mácula densa. A renina estimula o aumento da angiotensina 1, que é convertida então em angiotensina 2. A angiotensina 2, então, estimula a liberação da aldosterona. A aldosterona, que foi então estimulada pela angiotensina 2 para ser liberada lá pelo córtex da adrenal, ela vai então agir sobre os túbulos renais para reabsorver sódio e automaticamente reabsorção de água. Então, pessoal, a redução na excreção de sódio urinário e o aumento da reabsorção de água pelos rins, né, está diretamente associado, né, com a aldosterona, a angiotensina 2 e a própria redução, tá bom, da filtração da água pelos rins. Então, quando eu tenho uma redução da filtração, eu acabo eliminando menos água na tentativa de reabsorver mais água e sódio. Isso faz, então, com que eu comece a ter o aumento da pressão arterial, porque se eu estou retendo mais sódio e automaticamente mais água, eu aumento o volume extracelular, ou seja, o volume intravascular. Bom,
Quando eu tenho um aumento da pressão arterial, eu aumento também o volume de água circulante. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: toda vez que eu reabsorver sódio pelos túbulos renais, eu tenho uma perda de potássio. Então, a cada sódio que eu reabsorvo, eu vou perder um potássio. Bom, não para por aí, porque a liberação do hormônio antidiurético faz com que a gente tenha mais reabsorção de água também pelo túbulo distal. Isso faz com que a gente tenha menos perda urinária, ou seja, uma oligúria, e também é um outro fator importante no aumento da volemia. Isso tudo acaba fazendo o aumento da volemia, ou seja, aumento do volume sanguíneo, e eu tenho então queda da osmolalidade. A hora que a minha osmolalidade sérica reduz, eu acabo inibindo a produção do hipotálamo, tá bom? Da vasopressina. Então, o hipotálamo para a produção do ADH. E, ao mesmo tempo, ele manda um estímulo lá para a hipófise para ela parar a liberação do ADH. Então, a hipófise só vai parar a liberação do ADH quando o hipotálamo mandar esse estímulo. Outro fator importante na homeostasia é a liberação do peptídeo natriurético atrial. Olha só que interessante. Esse peptídeo natriurético atrial, também chamado de fator natriurético atrial, ele é sintetizado, armazenado e liberado por células musculares dos átrios do coração. Isso acontece sempre que a pressão interna dos átrios estiver muito aumentada, ou seja, eu tenho um aumento drástico do retorno venoso que pode estar associado com excesso de volemia. Toda vez que eu tiver estimulação da angiotensina 2 na retenção de água via aldosterona, toda vez que a gente tiver a estimulação da endotelina, toda vez que a gente tiver estimulação simpática, ou qualquer outra condição que vai resultar em expansão volêmica, ou seja, eu tenho reabsorção de água, por exemplo, exercícios, gravidez. A hipóxia também estimula a liberação do peptídeo natriurético, as pressões aumentadas de enchimento cardíaco, tá bom? Então, ingestão alta de sódio com retenção de água, na insuficiência cardíaca primária, né, com o aumento das câmaras cardíacas, principalmente das câmaras atriais, a própria insuficiência renal crônica, a taquicardia atrial ou uso, às vezes, de vasoconstritores, como a própria epinefrina. Coisa importante em relação ao peptídeo natriurético é que ele age sempre em oposição ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ou seja, o sistema renina-angiotensina-aldosterona tem como principal objetivo a retenção de sódio e água. Já o peptídeo natriurético é o contrário, tá bom? O objetivo dele é diminuir a pressão e os volumes sanguíneos. Os seus valores séricos, né, eles ficam em média entre 20 a 77. Normalmente, se pede o nível sérico para identificar algumas alterações, ou seja, algumas patologias. O seu nível sérico ele pode estar aumentado em casos, por exemplo, de insuficiência cardíaca aguda, na taquicardia supraventricular paroxística, no próprio hipertireoidismo, hemorragia subaracnoide e o próprio câncer de pulmão de células pequenas. Ele também ajuda a diferenciar, né, a síndrome da angústia respiratória aguda da insuficiência cardíaca, quando você tem edema pulmonar. Quando você tem, né, edema pulmonar e uma elevação dos níveis séricos desse peptídeo, isso pode ser um sinal, então, de uma insuficiência cardíaca. O nível desse peptídeo ele pode diminuir quando você tem, ao contrário, uma insuficiência cardíaca crônica, né, ou uso de medicamentos como ureapil, né, ou minipress, por exemplo. Eles podem interferir e reduzir drasticamente, né, a produção desse peptídeo. Como é que funciona, então, o peptídeo natriurético atrial? Normalmente, ele é acionado quando nós temos aumento na concentração de cloreto de sódio, aumento do volume sanguíneo ou aumento da pressão arterial. O aumento da concentração de sódio está relacionado com o aumento da osmolalidade. Assim que a gente tem, então, o aumento da pressão arterial, o aumento do retorno venoso pelo aumento do volume sanguíneo, a gente vai ter aumento também, ou seja, o estiramento das câmaras atriais. E aí o aumento das câmaras atriais faz então com que seja liberado o peptídeo natriurético a partir das células cardíacas desses átrios.
Qual é a função? A primeira coisa é parar a ação do sistema renina-angiotensina, ou seja, aumenta a supressão para a liberação da renina e principalmente da angiotensina, que não é convertida em angiotensina 2, por isso que a gente tem então uma queda da angiotensina 2. Se eu tenho diminuição da angiotensina 2, eu já tenho automaticamente uma diminuição da produção da aldosterona, mas o próprio peptídeo age lá no córtex adrenal também diminuindo a liberação da aldosterona pela suprarrenal. Outra coisa interessante é que ele vai agir diretamente hipotálamo e hipófise, também diminuindo a liberação da vasopressina, ou seja, do hormônio antidiurético. Ele age lá no rim fazendo vasodilatação renal, ou seja, ele aumenta a taxa de filtração glomerular. A diminuição da produção da aldosterona, tá bom? A diminuição do hormônio antidiurético e o aumento da filtração glomerular, ou seja, essa vasodilatação renal, vai fazer com que eu tenha excreção de sódio, automaticamente eu tenho excreção de água. Então, eu aumento a velocidade na produção de urina. Esse paciente pode evoluir, então, temporariamente com o aumento do volume urinário. E aí a gente começa, então, a excretar mais água para reduzir a volemia. A supressão do sistema renina-angiotensina, junto, tá bom? Com o aumento na velocidade da produção da urina, vai fazer, então, com que a gente tenha uma redução do volume sanguíneo, automaticamente uma redução do retorno venoso com queda da pressão venosa central. Isso faz com que eu reduza volume sistólico e automaticamente reduza débito cardíaco. Débito cardíaco reduziu, pressão arterial também reduziu. A pré-carga, como eu falei para vocês, vai estar reduzida. E a gente também, pela ação do peptídeo, tem uma diminuição da frequência cardíaca, que também auxilia na redução do débito cardíaco. Ou seja, o peptídeo natriurético ele também funciona no controle da volemia, mas nesse caso, quando eu tenho hipervolemia. Deixo aqui para vocês as referências utilizadas então nessa nossa videoaula. Em breve voltaremos com mais conteúdo.